Muito bem, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre doutrinas básicas da fé cristã. O assunto de hoje é sobre o relacionamento do cristão com Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Na aula passada nós vimos o que é um cristão, o que é uma pessoa convertida, e hoje nós vamos ver o que muda com essa pessoa, com essa pessoa que aceitou a Cristo, em relação ao seu relacionamento com Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Antes disso, é bom enfatizar nessa ideia de mudança de relacionamento. Porque, de fato, nós tínhamos algum tipo de relacionamento com Deus antes da nossa conversão. A gente sai de uma situação de sermos filhos da ira para sermos filhos de Deus. Há uma mudança de filiação, no caso. A gente não vai poder se aprofundar nesse conceito de ira de Deus nessa aula de hoje. Mas é bom saber que todos nós, antes de nos convertermos, éramos filhos da ira de Deus. Éramos objeto da ira de Deus. E após a conversão, nós nos tornamos filhos de Deus, conforme esses dois versículos que a gente vai ler agora. Efésios 2, 3, na parte final do versículo, diz: E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E em Gálatas 3, 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, depositamos nossa fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a ira de Deus, conforme diz em Romanos 1,18, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, os homens têm conhecimento da verdade pela própria natureza, pela própria criação. A gente, olhando para o céu, percebe que há um Criador, mas se rebela contra esse Criador, e prefere a injustiça. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E todos os homens. E a diferença é que nós aceitamos a obra, o sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos de Deus, nos livramos dessa ira. Mas não vamos aprofundar nesse conceito hoje. Então, continuando a ideia, a primeira aula de sermos cristãos, nós passamos a ter um relacionamento diferente com Deus. E eu quero enfatizar essa palavra, relacionamento. Porque, de fato, o nosso relacionamento como cristãos é com uma pessoa, a pessoa de Deus. Não é um relacionamento com uma religião, com uma igreja, com uma doutrina, com alguma filosofia. Claro que nós temos igreja e estudamos as doutrinas, mas nosso relacionamento não é especificamente só com a igreja. E o nosso relacionamento não é com uma doutrina, com um conhecimento, mas diretamente com uma pessoa. Nós nos relacionamos, conversamos, ouvimos, sentimos. Então, é um relacionamento, não é um conhecimento puramente. E o que mudou com o nosso relacionamento com Deus em relação a Cristo? Então, as duas ideias básicas que vamos trabalhar nessa aula é a ideia de Senhor e Salvador. Cristo como Senhor. Vamos analisar primeiramente essa parte. Então, vamos lá. Então, Romanos 10, 9 diz o seguinte: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, confessar a Jesus como Senhor. Essa é a ideia central da aula de hoje. Mas, antes de entrar, eu queria só dar uma pequena observação sobre a autoridade de Jesus na ressurreição. Porque na igreja nós discutimos, conversamos,
com alguns irmãos sobre esse assunto recentemente. Eu queria só deixar claro aqui sobre a autoridade de Jesus com relação à ressurreição, mostrando 2 versículos. O primeiro é que o próprio Jesus disse que ele era a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está em João 11, 25, por ocasião da ressurreição de Lázaro. Então ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. E o que eu quero dizer com isso é que a ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de outras pessoas, porque ele mesmo se diz a ressurreição. Uma outra ideia que nós podemos retirar das próprias Escrituras está aqui em João 17, 18. João 10, 17, 18, diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, está bem clara a autoridade de Jesus com relação à sua própria ressurreição. Mas, voltando para o nosso assunto, de Jesus Cristo como Senhor. Então, Senhor basicamente significa dono ou proprietário. E quando a gente fala dono, vem logo à mente as noções que nós temos do nosso próprio direito, nossas próprias regras jurídicas. E ser dono e proprietário é diferente de estar na posse. Isso está no nosso conceito jurídico de ser dono. E a gente pode fazer uma aplicação disso em relação também ao Senhor. Porque, de fato, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é dono de todas as coisas, porque tudo Ele criou. Mas Ele não está na posse de todas as coisas. Na verdade, Ele deixa uma certa liberdade para nós. Eu vou falar essa palavra com cuidado. Nós não temos essa liberdade toda, porque o próprio Jesus nos dirige nossos pensamentos, nossas vontades, mas é certo que ele deixa um certo espaço para que a gente reconheça Jesus como Senhor, e entregue a Ele a nossa vida, entregue a Ele tudo que somos, tudo que temos. Então, Ele é proprietário, e nós temos a posse de nossa vida, das nossas coisas, e é importante a gente entender que Deus nos dá esse espaço para que a gente possa oferecer a Ele a nossa vida e tudo que temos e somos. Então, quando a gente reconhece Jesus como Senhor, e que Ele é dono de nossa vida e nos entregamos a Ele, entregamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, há necessariamente a ideia de obediência junto. A ideia de obediência está colada bem junto desse reconhecimento de Cristo como Senhor. E eu quero aqui ler alguns versículos que reforçam essa ideia. Em Lucas 6,46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui Jesus ressalta uma contradição das pessoas o chamando de Senhor, mas não obedecendo, não fazendo o que ele mandava. Em Mateus 7,21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, cristão que se diz cristão, que recebeu a Jesus, que creu em Jesus, que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, necessariamente tem que obedecer a Jesus, obedecer a esse Senhor. Senão, não é Senhor. Então, em João 14,23, mais um versículo para reforçar essa ideia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Então, a obediência
como algo necessário para que a gente tenha intimidade com Deus, né? Para que Deus esteja junto de nós, morando em nós, pelo Espírito Santo. Então, aquele que não obedece, na verdade, não conhece a Deus. Na verdade, não tem intimidade com Deus, né? E o que realmente não tem a obediência como algo característico na sua vida, obediência ao Senhor, a Cristo, de fato não é sequer convertido. Em João 15,10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se Cristo é o meu Senhor, eu tenho que obedecê-lo, né? E a ideia de Senhor, como está na Bíblia, é Senhor e servo, né? Algumas traduções trazem servos, outros falam escravo. Era algo comum, né, nos tempos de Jesus. Então ele usa essa figura, esse relacionamento, né, Senhor e escravo, Senhor e servo, para falar do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então, se Cristo é o meu Senhor, eu posso dizer que sou o seu escravo. Eu faço a sua vontade. A minha vida é para servi-lo. É uma figura que encaixa bem no tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. E aqui, em Romanos 6, 20 a 22, essa ideia fica bem clara. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 20 a 22. Bom, então, Cristo é o nosso Senhor, é o nosso dono, e devemos, assim, fazer a sua vontade. Agora vamos analisar a Cristo como nosso Salvador, né? Algo também que muda no nosso relacionamento com Deus, com Cristo, quando nos convertemos. O reconhecimento de Cristo como nosso Salvador. E aqui a gente pode parar um pouquinho e pensar no tipo de relacionamento que nós temos mantido com Jesus. Muitos, de fato, aceitam e creem em Jesus como mestre, como sábio, santo e poderoso, como o homem mais importante da história. Mas isso não é suficiente, né? Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação e o reconhecimento de Jesus como Salvador é algo que tem que estar bem presente na nossa mente, para que a gente não comece a olhar Jesus de uma forma antibíblica ou não bíblica. Porque a principal ideia é realmente que ele é o nosso Salvador. Claro que ele foi um mestre, um sábio e um homem que dividiu a história no meio, mas isso por si só não nos traz salvação. É preciso que nós creiamos nele para a salvação, creiamos nele como nosso Salvador e nos entreguemos a ele como nosso Salvador. Então, reconhecendo Jesus como nosso Salvador pessoal, né? A minha vida, foi a minha vida que ele salvou. É algo que ele faz num relacionamento pessoal, não por atacado, né? Eu tenho como me relacionar pessoalmente com Jesus como meu Salvador. Um outro versículo que a gente pode ler aqui para reforçar essa ideia. Lucas 4, 33 e 34. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz:
Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então veja aqui algo curioso. Um demônio reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Então, se nós, meros humanos, mortais, reconhecemos Jesus como o Santo de Deus apenas, e não como nosso Salvador, onde é que estaremos? Né? Isso não é suficiente para obtermos a salvação. Aqui um outro exemplo de homem endemoniado. Lucas 8, 27 e 28. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Lucas 8, 27 e 28. Então, até mesmo reconhecer Jesus como Filho de Deus, até mesmo isso, não nos garante a salvação. Se nós não nos entregarmos a esse Deus, de uma forma a reconhecê-lo como Salvador. Então, é preciso, além de reconhecer Jesus como Senhor, reconhecê-lo também como Salvador, para que obtenhamos essa salvação. Agora vamos para o relacionamento com Deus Pai e o Espírito Santo. Aqui eu preciso dizer, não vamos analisar detalhadamente, porque isso é uma boa parte. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que tem muito a ser estudado. Nós não vamos analisar isso hoje, tem uma aula só para isso. Mas vamos focar no aspecto da filiação. Nós vimos, com relação a Cristo, que Ele é o nosso Senhor, ou seja, eu sou o seu escravo, que Ele é o meu Salvador, e nós também, nesse relacionamento, somos filhos, somos escravos e filhos e salvos. Então vamos focar nesse relacionamento de filiação. Como eu havia dito, nós estamos aqui analisando o que mudou no nosso relacionamento com Deus. Então, filiação. Nós somos filhos por adoção. A gente vai ver isso daqui a pouco em alguns versículos. Significa, não somos filhos naturais de Deus, senão seríamos Deus. Existe um ditado popular incorreto, diz que todos são filhos de Deus, não são. A Bíblia diz que nós somos feitos filhos por adoção. Ou seja, não éramos filhos antes. Éramos criaturas, como todas as criaturas criadas por Deus. Mas ser criatura de Deus é diferente de ser filho de Deus. Em Romanos 8, 14 a 17, diz o seguinte: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Continuando aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, recebemos esse espírito de adoção. E é nesse espírito de adoção que clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra carinhosa para pai, como se fosse papai. Continuando no versículo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso implica dizer que o Espírito Santo está dentro de nós e se comunica com o nosso espírito e testifica que nós somos de Deus. E a parte final, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Um outro versículo também reforça essa ideia de adoção. Está em Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Ao aceitarmos Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Nós temos a nossa relação com Deus transformada de filhos da ira para filhos de Deus. Então, resumindo, Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Deus é o nosso Pai. Ou seja, nós somos escravos, nós somos salvos e nós somos filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a valorizar essa condição, a nova condição que temos diante de Deus, de sermos feitos filhos, de participar da família de Deus. Que nós possamos honrar este nome de cristão. Honrar, valorizar, sermos gratos, de mudarmos nossa condição de condenados, de filhos da ira, para uma condição tão nobre de sermos parte da família de Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.